Olá, turminha! Na nossa aula de língua portuguesa de hoje, vamos falar do gênero textual lendas. Você já ouviu falar em Saci Pererê? E na Mula Sem Cabeça? Você sabia que a Vitória Régia era uma índia que se apaixonou pelo reflexo da lua, mergulhou no rio para pegar o reflexo da lua e acabou se afogando? Pois é, tudo isso são lendas e é o nosso tema da aula de hoje. A lenda é um gênero textual muito curioso, muito bacana. Ela se compõe de narrativas breves e normalmente de caráter fantástico, que envolve muito mistério e procuram explicar aquilo que ninguém sabe. Tem muito a ver com a cultura popular, a cultura de uma região, de uma nação. Bom, eu disse que a lenda procura explicar alguma coisa que não tem explicação, certo? Como, por exemplo, o tamanho do pescoço da girafa. Você sabe por que a girafa tem aquele pescoção? Não? Então, diz a lenda que há muito tempo atrás, a girafa não tinha um pescoção. Só que nesta época aconteceu uma seca muito intensa em toda a África e a pastagem praticamente desapareceu. Só as árvores ainda tinham folhas verdinhas, mas era impossível alcançá-las. A girafa então olhava para a copa das árvores e pensava: puxa vida, seria tão bom se eu pudesse alcançar aqueles ramos tão verdinhos, né? Mas ela não conseguia, ela não tinha tamanho para isso. O que a girafa fez então? Ela foi procurar um feiticeiro. E o feiticeiro ouviu a história da girafa com muita, mas muita atenção. Aí ele pensou mais um pouco e disse assim: girafa, minha amiga, eu já sei como resolver seu problema. Só que eu preciso de um tempo para preparar tudo isso. Então você vai para casa, descansar e volte amanhã aqui, bem cedinho, que eu tenho a solução para você. Nossa, a girafa foi para casa aquele dia. Ela quase nem conseguiu dormir, de tão ansiosa que ela estava. Na manhã seguinte, lá estava a girafa e o feiticeiro ofereceu para ela uma cuia com uma bebida muito esquisita dentro. A girafa olhou, cheirou, achou aquilo meio estranho, mas bebeu. Bebeu e foi ficando zonza, meio zonza, meio zonza, até que ela abriu os olhos e o que tinha acontecido? O pescoço dela tinha crescido, as pernas dela tinham crescido e agora ela podia comer as folhas verdinhas na copa das árvores. É muito legal, é uma explicação mágica para alguma coisa que a gente não sabe exatamente o que é. A girafa é africana, a lenda é africana, mas no Brasil também a gente tem umas lendas muito interessantes, como por exemplo essa aqui, a lenda do Curupira. Eu sei que vocês já ouviram falar do Curupira na aula passada. Na aula passada a gente falou dele um pouquinho, não foi? Então, ele é um índiozinho de cabelos vermelhos com os pés voltados para trás, que protege as matas e os animais. Ele fica à espreita dos caçadores, dos desmatadores. Causa a maior confusão com as coisas deles. Some com machado, quebra espingarda, e se alguém quiser pegar o Curupira, seguir as suas pegadas, vai se perder na mata. Quem segue os passos do Curupira vai para onde o Curupira veio, né? Então, dizem que tem gente que até hoje está perdida na mata por causa do Curupira. O ser humano sempre buscou dar sentido àquilo que não é conhecido. Por isso as pessoas vão criando
histórias, contando um caso aqui, acrescentando um detalhe ali, destacando outro ponto mais adiante, enfim, vão criando versões diferentes para uma mesma narrativa. Tudo isso faz parte da cultura popular. Aliás, essa história de uma lenda ter muitas versões me faz lembrar da lenda do Boitatá. A lenda começa contando que há muito, muito tempo atrás começou uma chuva na floresta. E a chuva não parava, nossa, mas chovia muito. A mata virou um breu, ninguém enxergava nada. Uma cobra então viu umas luzezinhas na mata. Foi até lá e descobriu que eram vagalumes. Ela fez um acordo com eles. Então ela os engoliria, eles a iluminariam por dentro e ela rastejaria por aí, iluminando toda a floresta. Não é divertido? Olha só aqui, meu amigo. Vem cá, vamos iluminar este pedaço de floresta. Essa é uma versão muito divertida, muito bacana, que tenta explicar alguma coisa. Mas é só uma versão. Em outros lugares, então, é cobra não, é uma alma penada. Tem lugares que é um boi muito bravo ou uma cobra furiosa que anda no meio da floresta. O importante é a gente entender que lenda não é só uma historinha. A lenda, ela representa a sabedoria e o conhecimento de um povo. Por isso, ela tem muitos, mas muitos significados. Não é bacana demais? A lenda é tão cheia de coisa, tão interessante. É um gênero textual tão bacana de estudar que vale a pena a gente recordar. Então, hoje nós vimos o gênero textual lenda. A lenda se compõe de narrativas breves que tratam do desconhecido e por isso tem um caráter fantástico, relacionado ao mistério, aquilo que não tem explicação. As lendas se baseiam na cultura popular e representam a sabedoria de um povo. Exatamente por isso, ela tem muitas versões. E essas versões trazem em si muitos significados. Agora, vocês irão fazer a atividade de língua portuguesa. Primeiro, temos aqui um pequeno texto e faremos a leitura juntos, tá bom? Olha só. É necessário que vocês façam a leitura desse texto pelo menos 2 vezes. Por quê? Na primeira vez, você vai ler o texto e você vai entender ele no geral. Na segunda leitura, você vai começar a perceber detalhes daquela leitura, detalhes daquele texto, o que vai te ajudar a responder a atividade. O nosso texto tem como título A Lenda da Vitória Régia. Havia uma índia jovem e bonita, chamada Naiá, filha de um chefe e princesa da tribo. Sabendo que a lua era um guerreiro, por ele se apaixonou. Todas as noites, por muito tempo, ela subia as colinas e perseguia a lua, na esperança que a visse e a transformasse em estrela. Porém, a lua não notava sua presença. E Naiá chorava de tristeza. Uma noite, Naiá chegou à beira de um lago e viu nas águas a imagem da lua refletida. Ficou radiante, acreditando que a lua veio buscá-la. Atirou-se nas águas profundas do lago e nunca mais foi vista. Penalizada com o destino da bela Índia, a lua recompensou seu sacrifício, transformando-a em uma estrela diferente, numa estrela das águas, que é a planta Vitória Régia. A Vitória Régia é uma planta cujas flores perfumadas e brancas abrem somente à noite, recebendo em sua corola rosadas os raios amarelos do seu amado.
Esse texto está disponível no site portalsãofrancisco.com, Lenda da Vitória Régia. Esta é uma lenda tradicionalmente indígena. Ok, fizemos a primeira leitura. O que você percebe dessa leitura? Você sabe que fala de uma índia que se apaixonou pela lua. Esse é o sentido de se fazer mais uma leitura, porque aqui fizemos apenas uma única leitura. Então fica difícil interpretar, fica complicado ir para as perguntas e responder. Por isso é importante que vocês façam mais uma leitura, para começar a entender o texto. Antes de respondermos a questão, aqui tem o glossário. O que é o glossário? São as palavras que são mais difíceis da gente falar. Por exemplo, a palavra corola. O que significa essa palavra? Vitória Régia é uma planta cujas flores perfumadas e brancas abrem somente à noite, recebendo em sua corola rosada os raios amarelos do seu amado. É conjunto de pétalas da flor. Corola significa conjunto de pétalas da flor. E a palavra penalizado, o que significa? Vamos voltar ao texto, quando ele fala o seguinte. Aqui, penalizada. O que significa essa palavra penalizada? Ele falou, penalizada com o destino da bela Índia, a lua recompensou seu sacrifício, transformando-a em uma estrela diferente, numa estrela das águas, que é a planta Vitória Régia. Então, o que significa essa palavra penalizada? Penalizado significa com pena de alguém, certo? Então, vamos lá para a primeira questão. A lenda que você leu explica. Então, o texto está falando de quê? Então, o texto fala sobre uma menina, uma índia jovem, bonita, chamada Nayá. Fala o quê? Que ela se apaixonou. Fala sobre a lua. Fala sobre uma flor. Vitória Régia. Mas qual a principal explicação do texto? Sobre o que o texto fala, certo? O texto fala sobre o surgimento da noite. O texto fala sobre a existência da natureza. O texto fala sobre o surgimento da Vitória Régia. Ou o texto fala sobre o surgimento das estrelas? Aí vocês irão voltar ao texto, fazer mais uma leitura e analisar, tá bom? Direitinho sobre o que o texto fala. Olha só, eu vou ler só esses dois últimos parágrafos para a gente ter um entendimento melhor, tá bom? Ó, olha só, acompanhe com a tia. Penalizada com o destino da bela Índia, a lua recompensou seu sacrifício, transformando-a em uma estrela diferente, numa estrela das águas, que é a planta Vitória Régia. A Vitória Régia é uma planta cujas flores perfumadas e brancas abrem-se somente à noite, recebendo em sua corola rosada os raios amarelos do seu amado. Então, aqui, a gente tem através dessa leitura, a gente tem um entendimento maior sobre o que a lenda que você leu, sobre do que ela fala e o que ela explica, tá bom? Segunda questão, quem era Nayá? Leia um texto, volte para o texto e procure lá a resposta. Terceira, por que Nayá procurava pela lua todas as noites? Quarta questão, o que Nayá fez quando viu a lua refletida no lago? Quinta, explique como e por que Nayá se tornou uma Vitória Régia. Sexta questão, por que a Vitória Régia é conhecida como estrela das águas? Sétima questão, o texto trata principalmente sobre um amor não correspondido,
sobre os segredos da Vitória Régia, sobre os amores da Vitória Régia ou sobre uma flor muito vaidosa? Vamos voltar aqui no texto. Olha só, eu vou ler esses 2 primeiros parágrafos. Havia uma índia, jovem e bonita, chamada Nayá, filha de um chefe e princesa da tribo. Sabendo que a lua era um guerreiro, por ele se apaixonou. Todas as noites, por muito tempo, ela subia as colinas e perseguia a lua, na esperança de que a visse e a transformasse em estrela. Porém, a lua não notava a sua presença e Nayá chorava de tristeza. Então, aqui já deu para perceber do que é que se trata, principalmente o texto. E na 8ª questão, escreva as características da lenda Vitória Régia. Então, pessoal, a gente vai procurar as principais palavras do texto, as palavras-chave, que ao ler o texto a gente consegue identificar do que se trata essa história. Um dos pontos dessa lenda é que ela era uma índia, né? Então, a primeira palavra que vocês vão escrever é Índia. Qual é a outra característica desse texto? A gente sabe que ao ler o texto, a gente percebe que, sabendo que a lua era um guerreiro, por ele se apaixonou. Então, ela se apaixonou, certo? Então, outra palavra-chave, outra característica dessa lenda é que ela se apaixonou. Então, vocês podem escrever aí, ó. Índia se apaixonou. Outra característica dessa lenda é que, ao lermos o texto, né, ela chegou na beira de um lago, viu a imagem da lua refletida e atirou-se nas águas profundas e nunca mais foi vista. Ou seja, ela morreu afogada, né? Então, a outra característica dessa lenda é que ela morreu afogada, tá certo? Então, penalizada com o destino da bela Índia, o que a lua fez? Ela recompensou seu sacrifício, transformando-a em uma estrela diferente, em uma estrela das águas, certo? Essa estrela das águas tem o nome de Vitória Régia. Então, outra característica desta lenda é que ela se transformou em uma estrela, mas numa estrela diferente, numa estrela das águas, que tem o nome de uma flor chamada Vitória Régia, tá bom, pessoal? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Façam atividade com capricho. Boa leitura para todos. Se cuidem. Beijos e até a próxima aula.